virá sobre a terra. Se a dentro da arca eu irei livrar, o mal não chegará. Sou teu Deus, sou guarda, como aconteceu nos tempos de Noé. Guarda o teu coração, mantenha a tua fé, pois o Deus vem para buscar um povo santo e separado para relatar contra os seus em comunhão. Não se perca, não se renda a este mundo, não. Jesus vai voltar, vem para buscar uma igreja santa, sem mancha e sem mistura. Vai dar tua casa, tua família e a parentela. Vai nada, tua vida, não sabes tu o que virá sobre a terra. Se a dentro da arca eu irei livrar, o mal não chegará. Sou teu Deus, sou o guarda. Tua casa, tua família e a parentela. Força, tua vida, não sabes tu que virá sobre a terra. Se a dentro da arca ele entrar, o mal não chegará. Com teu Deus, sou O banheiro acho que é aí no fundo, ó. Ali atrás, ali, ó. Isso. céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino de gozo celeste, que Deus para me preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Crentes de toda a cidade, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi, Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais
dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir agora a mensagem de Deus, o alimento espiritual, onde Jesus, Ele ordena para a sua igreja que são pessoas que obedecem o Pai em espírito e em verdade. Jesus ordenou assim: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crê, for batizado, será salvo. Mas quem não crê no Filho de Deus, este já está condenado. A palavra é bem clara. Jesus é para quem crê. Crê e for batizado. Mas só crê não te faz salvo. Por que só crê em Jesus não faz salvo? Porque até o diabo crê e obedece e estremece. Não é só o suficiente você crer, mas temos que obedecer a Deus. Porque é fácil dizer que crê e viver no pecado. Diz que crê em Jesus e não sai da bebida, da pornografia, da prostituição. Tem que crer e tem que obedecer também. Porque o amor de Deus é repreender aqueles quanto Ele ama. É por isso que estou aqui para anunciar o verdadeiro Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho das boas novas. Dizer para você que Jesus está voltando, viu? A mensagem de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo a cada dia que passa. O ano está acabando, mas a promessa que Jesus deixou ainda está de pé. O ano pode acabar, mas Jesus, Ele é para a vida eterna. O ano acaba, as pessoas têm data de validade, mas Jesus, Ele é eterno. Ele vai dar a vida eterna àqueles que nele creem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho único, para todos que nele creem, não pereçam, ou seja, não morram, mas venham ter a vida eterna. Esse mundo passa, as coisas do mundo é passageira, mas a vida eterna é para sempre. A vida eterna que Jesus promete está com Ele, porque Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se
se não fosse isso, não teria dito, vá para o Pai, preparar-vos lugar. Jesus disse, eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou, mas eu voltarei. Eu vou preparar lugar para um povo que me adore, para um povo que me busque, para um povo que não se corrompeu com o pecado. Porque a Bíblia vai nos falar, lá no livro de Gênesis, capítulo 6 em diante, que fala do homem chamado Noé. Quem era Noé? Noé era pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito, o homem que obedecia a Deus. E Deus, para Deus todos estavam corrompidos. Porque quando Deus, Ele olhou do seu trono para a terra, Ele viu que o ser humano estava no pecado. Ele olhou para a terra e viu que só Noé era justo diante de Deus. Porque Noé obedecia a Deus. Noé cumpria os mandamentos de Deus. Será que você está obedecendo a Deus na terra? Será que você está cumprindo os mandamentos de Deus? Será que você está obedecendo a Deus? Porque a nossa vida é passageira. A nossa vida é como uma neblina. Hebreus 9:27 diz: o homem, ele está predestinado a morrer uma vez só. Depois disso segue o seu juízo. Não tem purgatório, não existe reencarnação. Você morrer, a oportunidade é hoje. A oportunidade que você tem para se salvar é agora, é hoje. Quantas pessoas não estão morrendo, partindo sem Jesus? Quantas pessoas partiram só crendo? Porque só crendo não foi salvo. Satanás também crê em Jesus. Mas Satanás foi expulso do céu ou não foi? O crer não é o suficiente. Tem que obedecer. Tem que entregar sua vida a Jesus de corpo, alma e espírito. Tem que fazer a vontade de Deus. E a Bíblia nos fala, quando Deus olhou para a terra, viu o homem no pecado, porque a terra estava dominada pelo pecado. Porque as pessoas viviam na bebida, no cigarro, na prostituição, na mentira, no roubo. Então Deus destruiu, acabar com o ser humano na face da terra. Porque no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 6, vai nos falar que Deus, o próprio Deus, se arrependeu de ter criado o ser humano na face da terra. Deus, ele se arrependeu de ter criado a sua imagem e semelhança. Porque o ser humano não queria mais saber de Deus. O ser humano só queria saber de pecar. O ser humano só queria saber de festa, de farra, de pagode, sertanejo. E Deus estava deixando de lado. Assim essa semelhança de hoje. Assim é a geração de hoje. O povo comendo, o povo bebendo, comprando, se divertindo, se preparando para ano novo. Aí compra roupa branca para trazer paz. A paz, a roupa não vai lhe trazer paz. A paz verdadeira está em Jesus Cristo. A verdadeira paz não está numa roupa branca. A verdadeira paz está em Jesus. Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do ser humano. Porque quando João viu Jesus vindo até ele, ele disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque Jesus, ele veio para libertar o drogado. Jesus, ele veio para libertar a prostituta. Jesus, ele veio para libertar o alcoólatra, o maconheiro, o feiticeiro, o ateu. Jesus, ele veio para... Jesus, ele veio para resgatar o pecador. Jesus, ele quer libertar você do cigarro hoje. Jesus, ele quer libertar você da cachaça. Jesus, ele quer te libertar dos vícios da pornografia, do palavrão, da mentira. Foi para isso que Jesus veio, para desfazer as obras de Satanás, para quebrar as cadeias. Satanás, ele tem oprimido as almas. Satanás, ele tem oprimido as almas com depressão. Satanás tem lançado seta nas pessoas. As pessoas têm se matado com pressão alta, depressão. Porque estão com falta de Jesus Cristo. Porque o vazio que preenche não é as noitadas, não é as baladas, não é o seu álcool, não é o cigarro, não é você se embriagar e escutar música de pagode, de sertanejo, porque isso não vai preencher o seu vazio. O que vai preencher o vazio do ser humano é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus. Porque outrora eu vivia na cachaça, eu vivia na pornografia, mas Jesus me libertou. Porque João 8,32, ela fala, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. A clínica não pode libertar o homem do álcool.
A clínica não pode libertar o usuário da maconha, do crack, porque quem liberta é Jesus. Quem liberta o homem da escravidão do pecado é Jesus. Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás, porque o desejo do diabo é matar as almas, é oprimir as almas, é deixar as almas afastadas de Deus, e ele está conseguindo afastar a sua criatura, o que o Criador criou, do seu Criador. As pessoas hoje já não adoram mais a Deus. Vem profetizar Isaías acerca de vós, honrai-vos com os seus lábios, mas o coração do ser humano está longe de Deus. O coração do homem está longe de Deus. Não tem como você amar dois senhores. Não tem como você amar bebida e dizer que ama Deus. A Bíblia diz que não pode servir a dois senhores. Não pode desagradar a Deus. Aí ama mais o dinheiro, ama mais o mamão e desagrada a Deus. Mas Jesus disse: filhinhos, não ameis o mundo. Olha o que Jesus disse. Não é para você amar o mundo, nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele está irado com o pecado do ser humano, porque o ser humano se rebelou contra o seu Criador, adorando mais a criatura e deixando o seu Criador de lado. Adoram mais Iemanjá, Aparecida, Santo Antônio, Cosme e Damião e Jesus. Deixam de lado. Não reconhecem o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas Jesus, ele falou: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou pegar o mundo de surpresa. Eu vou voltar como um ladrão, aonde entra numa casa e ei, as pessoas, como um ladrão vem, as pessoas não sabem nem que hora e nem a data que hora esse ladrão vai roubar. Assim Jesus deixou escrito: eu voltarei como um ladrão. Vou pegar as pessoas de surpresa. As pessoas estão a mesma coisa de Noé, não muda nada, só piorou, só pioraram. Na época de Noé, só Noé e sua família se salvou, diante de uma geração corrupta, pecaminosa, gananciosa pelo dinheiro, gananciosa pelo ódio. O amor pelo ódio tem se multiplicado sobre a face da terra. E Jesus disse: e por se multiplicar a maldade entre os seres humanos, o amor deles vai esfriar, o amor deles vai acabar, porque o amor do ser humano é o dinheiro, o amor do ser humano é a bebida, é o cigarro, né? É a maconha, é o sexo, é a pornografia, porque o amor do dinheiro não é mais Jesus. Não amam a Deus, só procuram a Deus quando estão na pior, só procuram a Deus quando está na dificuldade, quando o filho está preso, quando o filho foi baleado, quando está na UTI, quando está em cima de uma cama e sabe clamar por Jesus. Aí Jesus vai tapar os ouvidos, porque a Bíblia diz: eu clamei, mas vocês não deram ouvido. A palavra de Deus é um convite. Todos os dias Deus convida o ser humano para o arrependimento. Na época de Sodoma e Gomorra, todos eram gays, do menor ao mais velho. Todos eram gays por causa da imoralidade sexual. Eles queriam se envolver com os anjos, e Deus destruiu Sodoma, viu? Deus destruiu Sodoma, sabe por quê? Por causa do pecado. E Deus, ele não mandou mensageiros para anunciar, viu? Hoje vocês têm oportunidade. Hoje vocês estão vivendo na graça. Mas não é porque você está na graça que você vai viver no pecado. Não. Jesus, ele veio há 2000 anos atrás nessa terra, como cordeiro, imaculado, sem culpa, sem pecado, e mataram Jesus. Crucificaram Jesus. A religião crucificou Jesus. Porque quando Jesus veio há 2000 anos atrás, Jesus não tinha problema com a prostituta. Jesus perdoou ela. Jesus disse: vai e não peque mais, viu? Hoje é diferente, o povo peca e peca de novo. Mas naquele tempo a prostituta, Jesus disse: olha, vai e não peque mais. Se pecar vai ser pior para você. Vá, eu lhe perdoo o seu adultério, mas vai e não peque. Vá e não peque mais. Jesus, quando ele veio dar vista aos cegos. Jesus, ele veio dar audição àqueles que eram surdos. Jesus fazia o paralítico andar, o morto ressuscitar. Mas a igreja de hoje é só pedindo dinheiro. Os falsos pastores é só dinheiro para cá, é campanha, é voto, é campanha da chave ungida, é campanha da água, é campanha do envelope, e as pessoas caindo na mentira de novo, porque as pessoas não leem essa palavra.
Porque se as pessoas lessem, a Bíblia diz, medita nela, dia e noite, para que seus dias prolonguem na face da terra. Se as pessoas lessem Bíblia, as pessoas não eram enganadas pela religião, porque quem matou Jesus foi a religião com a política. Jesus, ele não teve problema com drogado, Jesus ele não teve problema com nenhuma prostituta. Jesus, ao contrário, ele teve problema era com os religiosos. Os religiosos batiam de frente com Jesus, os religiosos prenderam Jesus, mataram Jesus, soltaram Barrabás. Barrabás era um salteador, cometeu um homicídio, mas Jesus não tinha culpa. Jesus não teve culpa, mas eu e você somos pecadores. Era eu e você quem poderia estar naquela cruz. Era eu e você que merecia o castigo. Era eu e você que merecia a chicotada nas costas, a cuspida na cara. Jesus não mereceu cuspida, Jesus não merecia aquela chicotada. E se nós pecadores, porque o ser humano até hoje rejeitam a Deus. Até hoje o povo rejeita a Deus, é incrível. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que praticam a palavra de Deus. Não basta você ser ouvinte, tem que ser praticante da palavra de Deus. O tempo está se acabando, o tempo está se findando. O relógio de Deus não para. O relógio de Deus está contando um minuto, a hora, o tempo, porque tem um tempo determinado. Há um tempo para o dia do julgamento. Esse dia do julgamento está chegando, viu? O dia do juízo, o acerto de conta para eu e você, porque não tem ninguém melhor aqui, porque não tem ninguém santo. Todos nós somos pecadores. Nós já nascemos no ventre da nossa mãe pecadores, assim como viemos nu. Nada levaremos dessa terra. Você não vai levar roupa, você não vai levar carro, você não vai levar fama, você não vai levar status. O que você vai levar? Nada. É por isso que nós temos que nos apegar a Deus, porque nada trouxemos e nada levaremos. Mas se nós temos Jesus, levaremos a vida eterna, porque Jesus ele promete a vida eterna. Jesus ele promete a ressurreição após a morte. Mas o diabo, ele oferece cachaça, prostituição. Quantos adolescentes estão se afogando no álcool? Quantos adolescentes estão usando droga? Ei, quantos adolescentes não estão descendo a sepultura? Antigamente, os homens de Deus viviam 600 anos. 800 anos, já imaginou um ser humano viver isso tudo? Aí Deus foi abaixando a idade. Deus foi abaixando. Hoje, se a pessoa chegar aos 80, a Bíblia diz que chega com enfado e canseira. Hoje, os adolescentes chegam com 12, com 13 e está morrendo. Hoje chega com 15 morre, com 20. A adolescência está se afogando no pecado. Era por legado os filhos sepultar os seus pais, mas é os filhos que estão dando trabalho ao pai. É o filho que está mandando a mãe tomar naquele lugar. É o filho que a mãe diz: meu filho, não vá pelo caminho do tráfico. Mas ele diz: mãe, eu vou segurar um oitão. Mãe, eu vou segurar um fuzil e vou morrer no crime. Aí morre no crime, desce para o inferno. Porque a Bíblia diz: obedecer seu pai e a sua mãe, e os seus dias prolongará na face da terra. Se o filho obedecer a mãe ou ao pai, os dias deles vão se prolongar. Porque você vê jovens morrendo? Porque não obedecem ao pai nem à mãe. Porque os filhos de hoje estão rebeldes. A mesma coisa de Noé não muda. Só que as pessoas estão distraídas. Porque o diabo, ele é o pai da mentira. O diabo, ele usa as suas distrações. Usa Netflix, usa filmes, usa pornografia, o ser humano no celular, perdendo o seu tempo com Deus, perdendo sua intimidade. Passa horas no celular, mas pergunta se passou horas orando. Pergunta se passou horas conversando com Deus. Pergunta se orou quando saiu de casa. Essa geração não sabe o que é sentir Deus. Essa geração não conhece Jesus. Só sabe que Jesus está no crucifixo. Jesus não está mais no crucifixo, viu? Jesus ressuscitou. Meu Jesus está vivo. Meu Jesus ressuscitou e breve ele voltará com grande poder e glória, porque foi dado todo o poder a ele, sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno. Ele tem o poder, ele tem a chave da morte e da vida nas suas mãos, e ninguém pode escapar das suas mãos, porque Deus ele é imbatível, indestrutível. Ele é o ômega, o alfa, o princípio e o fim, e ninguém escapa das suas mãos, porque Deus ele é justiça. Deus ele vai dar a cada um conforme o que o homem planta, viu?
Deus, Ele vai dar a cada um conforme o que o homem está plantando na terra. Se está matando, Ele vai colher. Se está roubando, Ele vai colher. Se está estrupando, Ele vai colher. Se está mentindo, Ele vai colher. Se está adulterando, Ele vai colher. Porque Deus é justiça. Assim foi os dias de Noé. Deus olhou para aquela terra e disse: eita, que o povo está se afundando no pecado. Eita, Noé, que o povo já não me adora mais. Eita, que o povo não quer mais dobrar os seus joelhos. E Deus, naquela época, só Noé era justo. Imagina se aqui tivesse só 3 para se salvar. Diante de uma geração de Noé, só 8 almas deram ouvidos. Imagina uma geração do século 21, que o pecado ultrapassou a época de Noé, ultrapassou a época de Sodoma e Gomorra. As pessoas hoje estão mais arrogantes, blasfemos, ingratos aos seus pais e à mãe, irreverentes. Homens que não conhecem a Jesus. Mas quando Jesus vinha, há 2000 anos, Jesus pisou nessa terra. Jesus, ele veio pregando, sabe o que? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje é diferente, né? Hoje o evangelho é só na prosperidade. Hoje ele usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para ganhar lucro. Por quê? Porque as pessoas não lêem Bíblia. Porque as pessoas são enganadas. Porque não conhecem o poder de Deus. É por isso que todos os templos são comércios. Como essas igrejas católicas, como evangélicas. São comércios, lucros para os seus senhores. A palavra de Deus vai falar de um certo homem chamado Paulo, discípulo de Jesus, quando entrou na cidade de Éfeso, aleluias, ele mais Silas, quando ele entrou nessa cidade de Éfeso, ele viu uma moça, que havia um espírito nela, de adivinhar o futuro. Olha, havia um espírito nessa menina, que ela adivinhava o futuro, e ela dava lucros aos seus senhores, dava muito dinheiro a eles, davam muito dinheiro para os seus senhores. E quando aquela moça viu Paulo com Silas, disse: estes homens são servos de Deus, eles anunciam como vocês devem ser salvos. Hoje as pessoas não querem ouvir como para ser salvo, viu? Para ser salvo há uma restriçãozinha. Para ser salvo tem que obedecer a Deus, tem que deixar o pecado, tem que negar a si mesmo, porque para entrar no céu sem santificação ninguém verá Deus. E aquela moça com o espírito de adivinhação disse: olha, esses são homens de Deus, eles anunciam como vocês devem ser salvos. Assim é no tempo de hoje. Deus envia homens, mulheres para pregoar a sua mensagem, anunciar o evangelho, como vocês podem alcançar misericórdia, como vocês podem ser salvos pela graça de Jesus. Só que nem todos viu que era salvação. Nem todos querem Jesus porque querem a cachaça, querem o cigarrinho, querem o álcool, não querem abandonar o mundo. Mas aquela mulher que tinha o espírito da adivinhação, todos os dias ela importunava: olha, esses homens são homens de Deus, eles anunciam como vocês devem ser salvos. E Paulo voltou para aquela moça e disse: espírito mau, no poder que é no nome de Jesus Cristo, eu ordeno o céu dela agora. E na mesma hora aquele espírito saiu daquela moça. E quando o espírito mau saiu daquela moça, os seus senhores viram que o seu lucro já tinha acabado. Porque aquela moça dava lucro, dava dinheiro. Ela tinha um espírito que adivinhava o futuro e dava muito dinheiro para os seus senhores. E quando Paulo, homem de Deus, expulsou aquele espírito dela, parou de dar lucro, parou de dar, assim aos templos de hoje, os comércios. Se o povo lê Bíblia, parar de ir para templo evangélico, templo católico, aí o lucro deles vão cair, eles vão ficar desesperados. E quando Paulo expulsou o demônio da adivinhação,
Aquela moça perdeu os seus lucros, os seus senhores. E pegaram Paulo e Silas e prenderam. A Bíblia diz que deram chicotadas de Paulo e Silas. Prenderam ele, antes de prender, chicotearam com vara nas suas costas. Glória a Deus. Levaram eles, deram uma surra. E a Bíblia diz que a partir da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam presos, acorrentaram seus pés, acorrentaram as suas mãos. A Bíblia diz que à meia-noite Paulo e Silas oravam, ele louvava a Deus, e a Bíblia diz que as correntes caíram, quebrou-se dos seus pés, e o chão estremeceu, porque o adorador de Deus, ele pode estar preso, pode levar para a cadeia, mas o adorador de verdade, ele vai adorar na cadeia, ele vai adorar em qualquer lugar, não tem momento, não tem lugar para adorar Jesus. E Paulo e Silas adoravam. Paulo e Silas estavam adorando a Deus às meia-noite. E a Bíblia diz que o chão estremeceu. A cadeia estremeceu na hora. As correntes que prendiam seus pés se quebraram. E naquele dia houve um clamor tão grande. As pessoas começaram a respeitar o Senhor, porque a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus, ela diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Assim é o tempo de hoje. Muitos que se diz pastores, muitos que se descarregam a Bíblia, profetizando com o espírito do engano. Muitos estão com o espírito que adivinha o futuro, adivinha CPF, adivinha a cueca do outro, adivinha o passado do outro. Ei, são espíritos mentirosos. Muitos já estão com o espírito do engano na boca, porque Jesus, ele não cobra R$1 do seu bolso para a salvação. O evangelho é de graça. Jesus, ele disse para os discípulos: olha, vão de graça e recebei de graça. Jesus, ele não cobrou R$1. Jesus, quando curava o paralítico, Jesus disse: me passa o seu dinheiro. Hoje é diferente. Aí o povo pede dinheiro, se fosse profeta. Na internet está cheio de lobo. Aí o povo manda o Pix, manda dinheiro. Aí é para abençoar, irmão, para abençoar a campanha da água, o povo cai. Aí é para abençoar a campanha da arca, é para abençoar o paletó, é para abençoar a sua casa. Joga esse sal lá, é feiticeiros. Jesus nunca mandou ninguém estar jogando sal dentro de casa. Jesus nunca mandou ninguém fazer campanha da rosa ungida. Jesus nunca mandou ninguém fazer campanha do lenço, da campanha da prosperidade, da porta aberta. Se ele quiser, ele vai abrir sua porta. Mas Jesus disse: quer falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, que o Pai que está em secreto, ele vai ouvir. Ele vai te ouvir. E a palavra de Deus lá no livro de Atos 19 vai nos falar dos 7 filhos de Cefas. Quem eram esses 7 filhos de Cefas? Os 7 filhos de Cefas era filho de um judeu, ambulantes. E certo dia eles foram expulsar um demônio no nome de Jesus. Ele diz: olha, eu ordeno em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai deste homem. O demônio olhou para ele assim e disse: eu conheço quem é, eu sei quem é Jesus. Eu conheço quem é Jesus. Olha o demônio falando: eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem sois? Quem são vocês? Os 7 filhos de Cefas foram lá expulsar o demônio. Olha, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno, viu? Você acha que o demônio saiu? O demônio disse: eu conheço quem é Jesus, rapaz, e sei quem é Paulo. Sei que Paulo é o servo de Deus, porque nós temos que ser reconhecido no mundo espiritual. Ele era temido pelos demônios, porque aquele que serve a Deus, o demônio ele conhece. Ele sabe quem serve a Deus e quem não serve. O próprio Satanás sabe quem é serve e quem não é, viu? E o diabo, ele disse: eu sei quem é Paulo e conheço quem é Jesus, mas quem é você? E a Bíblia diz que aquele demônio, 7 homens para um demônio só, incorporado. Os 7 homens, a Bíblia diz que o demônio voa no pescoço dos 7.
Imagina o demônio, a força do demônio. O demônio ele tem força para destruir esse local aqui, se Deus permitir. Porque sem a permissão de Deus ele não faz nada. Sem a permissão de Deus ele não toca nem um fio de cabelo seu. E naquele tempo, aquele demônio voou naqueles 7 homens. A Bíblia diz que um demônio só espancou aqueles homens. Aqueles homens saíram nus e feridos. No tempo de hoje, os evangélicos estão mortos espiritual. Já não expulsam demônios, servo de Deus. Então as pessoas mortas já não expulsam mais demônio. Mas Jesus disse: olha, em meu nome vocês vão curar, vocês vão expulsar demônio, vão e fazer discípulos em meu nome. Mas eles querem abrir templo. Mas os falsos pastores querem pedir dinheiro. Mas Jesus disse: vão e fazer discípulos. Jesus não mandou o homem abrir templo. Jesus não mandou o homem ficar dentro de igreja. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a toda criatura. E naquela mesma cidade de Efésios, onde havia os 7 filhos de Cefas, havia um homem chamado Demétrio. Este homem fazia imagem da escultura e dava muito lucro com seus artifícios. Fazia imagens da deusa Diana. E a Bíblia diz que a palavra de Deus estava se expandindo lá na cidade de Efésios. A palavra de Deus tinha chegado em ponto em que as pessoas estavam largando a idolatria. Hoje é diferente. As pessoas idolatram, trocaram o nome, viu? Na Bíblia tem os demônios, Astarote, Beelzebu. Aí o que eles fizeram? Trocaram. Botaram Aparecida, Santo Antônio. O demônio troca. Satanás ele modifica. Aí trocaram. Da época para hoje não muda a mesma coisa, só mudaram o nome. O demônio da Aparecida, o demônio de Ogum, o demônio de Cosme e Damião, de Iemanjá, é só nome trocados. Aleluias. E naquele tempo Demétrio fazia imagem de escultura. Um Deus de barro que não faz nada. Que tinha olhos, mas não vê. Boca, mas não fala. Era muda. Era cego. Não podia fazer nada. E naquele tempo a palavra de Deus tinha se expandido. Em ponto que Demétrio e os seus companheiros disseram: olha, se esses homens continuar a pregar desse jeito, nós vamos perder nosso lucro. Como é que nós vamos vender nossas imagens? Como é que o povo vai comprar? Se pregar contra Aparecida, o povo, como é que o povo vai comprar? Como é que o povo vai comprar texto se for pregado? Que texto é maldição. Jesus amaldiçoou a cruz. Lá no livro de Gálatas 3. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus amaldiçoou a cruz. Jesus não manda ninguém usar crucifixo no pescoço. Jesus amaldiçoou aquela maldição. Aleluias. E Demétrio disse: como é que a gente vai vender as imagens? Se a palavra de Deus está se expandindo, o povo está largando a idolatria, desse jeito vai cair nosso lucro. Como é que a gente vai vender as imagens? Eles falavam: assim o nosso templo da deusa Diana não vai valer nada. Porque se o povo deixasse de seguir religião, o lucro dos pastores caía, o lucro dos padres caía, que são comércio. Mas o povo quer uma religião, o povo quer um templo, porque religião matou Jesus. Mas o povo está crucificando Jesus de novo. O povo quer religião, mas Jesus deixou escrito em João 14,6: eu sou o caminho, eu não sou religião. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse que não era assembleia, nem adventista, nem a Deus sem amor, nem a presbiteriana, nem a adventista. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta, e quem entrar por essa porta achará descanso. Aí o povo entra pela porta da Universal, vai vender o carro, lá cobra, viu? Vende a moto, vende o carro, passa a escritura da casa e diz que Deus vai dar em dobro. Mentira! Deus não vai dar em dobro. Jesus ele não veio dar dinheiro a ninguém. Jesus ele veio para dar vida eterna para todos que nele creem. Já imaginou? Após a morte, a esperança. Após a morte, a vida. Qual caminho você está trilhando? Jesus deixou 2 caminhos para o homem. Jesus deixou a opção para o homem escolher: céu ou inferno. Façam suas escolhas. Existe o caminho da facilidade: a droga, a maconha, a cachaça,
prostituição, o roubo, a mentira. Mas o salário do pecado é a morte. Você vai ter consequência, vai passar a sua vida toda no inferno. Mas aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e obedeceram aos seus mandamentos, porque o que Jesus quer de mim e de você é que adore a Ele. Jesus quer que o homem se arrependa dos seus pecados. Jesus, Ele não exige mais do que isso. Jesus, Ele quer que nós se arrependa dos nossos pecados e confesse a Ele. Jesus disse: se vocês confessarem os pecados, Ele é fiel para perdoar. Não importa o pecado que você cometeu, Jesus, Ele quer perdoar. Mas você tem que ir com o coração aberto. O coração tem que estar limpo. O coração tem que estar perante a Deus limpo. E se você pedir perdão a Deus, Ele perdoará. Porque Deus, Ele é fiel. O Senhor, Ele é justo. A Bíblia diz que Deus, Ele não fez o inferno para o ser humano. Deus, Ele fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas por causa do pecado, por causa do engano na terra, por causa da corrupção, por causa da lavagem do dinheiro, por causa do amor que esfriou, porque as pessoas já não honram mais a Deus com seus lábios, é com falso fingimento, por causa do pecado ter expandido. Tem um dia, tem hora, está predestinado para a destruição dessa terra. Surgiu um falso profeta aí, né? Em Moçambique, um falso profeta fazendo arca da aliança. É tanto falso profeta surgindo, e as pessoas lá caíram, venderam casa, venderam seus bens, e eles fizeram arca dizendo: ai, dia 25 Deus vai mandar um dilúvio. Olha quantos falsos profetas têm surgido na terra. Mas Jesus, ela alertou, viu? Só quem lê Bíblia está alertado. Jesus disse: olha, tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e muitos vão ser enganados. Até possível os escolhidos, olha, até eu, se não vigiar, vai ser enganado. Jesus disse: até os escolhidos, se não vigiarem, vai ser enganados. Sabe por que eu não caio na mentira dele? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não vai mandar mais dilúvio. Deus, Ele fez uma aliança com Noé. Naquela época, Deus mandou Noé construir a arca. Noé, constrói a arca. Eu vou destruir o povo. O povo já não me honra, o povo já não me busca. Eu vou destruir, Noé. O pecado tem chegado até a mim. O fedor do pecado tem chegado até a Deus até hoje. Deus, Ele não está contente com essa geração. Uma geração que peca todos os dias diante de Deus. Uma geração que não quer o arrependimento. Uma geração que não quer mais ouvir a palavra de Deus. E se ouvir, diz que está se aborrecendo, diz que está incomodando, aí chama a polícia, chama o exército, mas a palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecem. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. É como é que as pessoas vão crer se não há quem pregue? E como vão pregar se não for enviado? Esta mensagem é testemunha para você nesta noite. Saiba nesta noite, mesmo você não dando ouvido ou dando meu papel, eu estou aqui cumprindo. Meu papel de evangelizar você, estou cumprindo. É o que Jesus ordenou: vá, pregue. Mesmo que não ouçam, mas pregue o evangelho como testemunha para eles. Porque no dia do juízo, nesta noite, você não é mais inocente. Saiba, você que está ouvindo essa mensagem, a partir de hoje você não é inocente. A partir de agora você já não é mais inocente com Deus. A mensagem está sendo anunciada, viu? A mensagem está sendo pregada. Aqueles que tiverem ouvidos, que ouçam o que o Espírito de Deus diz. É tempo de se arrepender. Larga a cachaça, larga a idolatria, larga a macumba, larga a feitiçaria, larga o crime, larga o roubo em nome de Jesus Cristo e se convertam. Quando João Batista estava lá batizando o povo, e chegaram os fariseus e disse: quem tu és para que nos dê resposta que nos enviou? É tu Elias? E João disse: não.
É tu o Messias? Ele disse, não. É tu profeta? Ele disse, não. Quem tu és? Ele disse, eu sou aquela voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos perante o Senhor. Endireitai as vossas veredas, porque sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação ninguém vai para o céu. Sem arrependimento ninguém verá Deus. É preciso o homem negar a si mesmo. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus, ele deu seu livre-arbítrio. Jesus, ele não adula ninguém, viu, amado? A buscar ele. A palavra de Deus é para quem quer, para quem tem sede. Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. E quem tem fome, vem até ele. E quem tem sede, aquele que crê, terá vida eterna. Aquele que crê em Jesus terá vida. E vida com abundância. Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. É por isso que a palavra de Deus, ela não é uma adulação para o homem se arrepender. Que muitos evangélicos fazem. Quem quer aceitar Jesus, quem quer aceitar Jesus, o povo, olha, a mão ali. Porque não é desse modo. A palavra de Deus diz, examinar as escrituras. Olha o que a Bíblia diz. Ninguém vê o Pai senão por mim. É Deus quem escolhe quem Ele quer. É Deus quem chama quem Ele quer. É Deus quem escolhe, viu? É Deus quem seleciona quem Ele quer. O povo de Deus é separado. É por isso que a Bíblia diz que é o joio e o trigo. Há os bons na terra e os ruins. Deus já tem separado um povo que busca, que adora, que diz não para essas festas, que diz não por carnaval. O ano daqui a pouco acaba e o povo já quer carnaval. O povo já quer adorar o diabo. Uma festa para o diabo ali. E o povo adorando. E o povo festejando a terra. Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E tudo que você adora nessa terra está adorando o diabo. Porque se o mundo já é do maligno, o mundo já é dele. É por isso que Jesus disse, não ameis o mundo, nem que nesse mundo há. Mas Jesus disse, olha, buscai primeiramente o quê? O reino dos céus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O ser humano não está buscando o reino do céu. O ser humano quer fama, status, quer ser reconhecido popularmente. Mas por Deus, estão jogados na lama. A Bíblia diz que havia um rico e o pobre. O rico dava festa todo dia. Essa geração só quer saber de festa. Festa, cachaça, jogo do Flamengo, jogo do... O povo quer isso. Mas saber de Jesus, as pessoas não querem buscar. E aquele rico dava festa, viu? Todos os dias dava festa. Fazia banquetes. E a Bíblia diz que o pobre chamado Lázaro desejava comer na mesa daquele rico. Comia das migalhas que caía da mesa. E a morte, amado, ela não faz acepção de pessoa. A morte, ela pega o rico, ela pega o pobre. Não adianta ninguém ser melhor que ninguém. Porque quando a morte pegou o rico teve sua sepultação digna. Foi sepultado no seu caixão. Aí jogaram uma cruz para amaldiçoar o morto. Enquanto o pobre, quando morreu, a Bíblia diz que o pobre havia feridas sobre ele, chagas, e ele vivia se coçando com um caco de telha. E quando a morte chegou para o rico, chegou a conta para ele. E quando chegou a conta para o pobre, também chegou. E a Bíblia diz que quando o pobre morreu, os anjos veio e recolheu. E aquele rico, quando morreu, quem veio buscar? O diabo. Porque a Bíblia diz que quando o rico acordou no Hades, no lugar de tormento, e quando aquele rico acordou, a coisa que ele viu foi o pobre lá no seio de Abraão. Disse para Abraão, olha o que no inferno vai sentir. Para Abraão, manda que Lázaro desça até a mim, refresca a minha boca, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. Olha, no inferno vai sentir sede, viu? Manda para Abraão que Lázaro desça e refresca a minha boca, porque estou com sede, estou sendo atormentado. Abraão disse, você lembra que você teve tudo na terra? Bebida, prostituição, fazia festa todo dia, não está lembrado não? Você só recebeu o que era bom.
enquanto este só recebia o que era mal. E hoje ele é consolado. E você vai sofrer aí. E ele disse para Abraão: então manda que Lázaro avise a minha família. Manda que Lázaro avise meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Manda avisar para que eles não venham para esse tormento. O rico, ele teve consciência. Quem eram seus irmãos, quem era seu pai, quem era sua mãe. Olha, ainda de um homem sofrendo no inferno, ele vai lembrar quem era o pai, vai lembrar quem era a mãe, vai lembrar o que fez na terra. Vai sofrer mais ainda, viu? E aquele rico disse: manda que ele vá lá. Abraão disse: mas não tem como ele passar daqui para aí, e nem os daí para cá. Não tem como ressuscitar ele. Eles não vão crer. Ah, Abraão, ressuscita! E para avisar meus irmãos. Abraão disse: ele tem uns profetas, ele tem uns mensageiros de Deus lá, com a Bíblia na mão. O povo está lá anunciando a palavra. Eles que creiam. Abraão disse: eles que ouçam. Tem homens anunciando a palavra. Eles que creiam. Abraão, eles não vão crer. Porque aquele rico sabia. Aquele rico sabia que eles não iam crer pela pregação. Assim é a geração de hoje. Hoje as pessoas chamam um servo de Deus de louco. Olha o louco pregando. Olha o louco ali. Mas a Bíblia diz que é louco para aqueles que perecem, para aqueles que estão no pecado, né? Mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. Louco é o homem viver na droga. Louco é o homem viver na cachaça. Louco é o homem viver sem Jesus. Porque sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Jesus é a única salvação para nós. Jesus é a única porta da salvação. Sem Jesus nós não somos salvos. Nós, seres humanos, precisamos de Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há remissão de pecados. Se o homem morrer sem Jesus, ele vai partir para o inferno. Sem Jesus. Se o homem partir dessa terra, porque a morte ela não avisa, amado. A morte, quando ela pega de surpresa. A morte não avisa. Mas Jesus está avisando para você nessa noite: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, olha o que Jesus fala: eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que quer dizer essa palavra? Eis que estou à porta. É a porta do seu coração. Se você abrir a porta do seu coração, Jesus vai entrar. Jesus vai fazer morada. Jesus vai transformar essa casa vazia, uma casa cheia do Espírito Santo, viu? Mas não quer dizer que nós vamos aceitar Jesus, que as coisas só vão melhorar não também. Porque Jesus disse: olha, no mundo vocês terão aflição, terão perseguição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencerão. Se Jesus disse isso, para que duvidarmos? Se Jesus disse isso: olha, no mundo vocês vão ter perseguição, vão ter aflições, vão passar necessidade, mas tenha bom ânimo, confia em Deus, confia em mim, confia no Senhor, porque no Salmo 125 a Bíblia vai dizer: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Assim como as montanhas estão em volta lá em Jerusalém, assim o Senhor, seu Deus, está em volta de um povo que teme, que guarda. Porque lá no Salmo 34:7 a Bíblia vai nos falar que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o guardam, e Ele livra e os guarda e os protege. Olha como é tão bom servir a Deus. Além de servir a Deus, Ele manda os seus anjos acampar em volta. Olha, os anjos acampam em volta, protegendo, guardando, livrando de acidente, livrando de uma bala perdida. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena largar o mundo,
Vale a pena largar a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, o roubo por Jesus Cristo. Vale a pena servir a Jesus. Desse mundo nós não vai levar nada, viu? Quando Satanás, o tentador, viu Jesus no deserto, Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo. Jesus, ele não teve pecado, não foi condenado nada para ser condenado de morte, e mesmo assim quiseram matar Jesus. Se Jesus voltasse de novo, como ele voltou há 2000 anos, o povo matava de novo, porque Jesus, ele pregava para o povo se arrepender, mas a cada tempo que passa, a geração vai piorando, a geração vai ficando com o coração duro, uma geração que só honra a Deus com seus lábios. Mas quando Jesus estava lá no deserto, o diabo, primeira coisa que o diabo viu foi Jesus lá, com fome, com sede, e ele disse: você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão, coma, mata a sua fome. Assim é o diabo. O diabo, ele vem para colocar as pessoas na prova. Coloca a mulher, prostituição, aí vai lá, traz sua esposa não vai saber não. O diabo trabalha desse jeito, viu? O diabo ele não tem poder para entrar em você e lhe obrigar o seu corpo não, viu? O diabo ele coloca os pratos, vai lá, peca que sua mulher não vai saber não que você se deitou com outra. Vai lá, fuma maconha, seus pais não vai saber não que você fumou. O diabo ele faz isso. Assim foi com Jesus. Vai, Jesus, transforma o pão e coma. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, porque o diabo ele conhece a palavra, e Jesus, cheio da palavra do Espírito Santo, disse: olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluias. E o diabo outra vez levou Jesus ao monte e disse: lança-te daqui, porque está escrito, né, que se você cair, ele dará ordem aos seus anjos para que não tropece em pedra. Olha o que o diabo foi, astuto. Foi lá até Jesus e disse: olha, lança daqui, Jesus. Não está escrito lá no Salmo 91 que os seus anjos apanhará para que você não tropece? Ele vai dar ordem aos seus anjos. Jesus combateu Satanás na palavra de novo: não atentarás o Senhor teu Deus. Quantas pessoas não estão atentando a Deus, hein? Quantas pessoas não estão atentando a Deus? Quantas pessoas estão desobedecendo a Deus? Quantas pessoas estão ceifadas as vidas, morrendo sem salvação? Mas saiba nesta noite, você tem uma oportunidade para se salvar. Você tem uma oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Aproveite que a oportunidade, viu, ela só bate uma vez. Aproveita que Jesus está dando oportunidade para você se arrepender do pecado, largar os seus pecados e confessar que só Jesus é o Senhor, que a Aparecida não é senhora, que Iemanjá não é senhora. Adorai somente a Deus, se prostrai somente ao Senhor, porque Ele é digno de adoração. Foi Deus quem criou os céus, a terra, o mar. Foi Ele quem criou os seres humanos. E o mundo não foi feito por uma explosão, o mundo foi feito pelas mãos do Criador, Jesus Cristo. E para finalizar, a palavra de Deus diz lá em Isaías 55:6: buscai o Senhor enquanto há tempo, invocai o seu nome enquanto está perto. É tempo da gente invocar Jesus, viu? Para de invocar Iemanjá. Iemanjá não salva. Para de invocar os demônios. Para de fazer macumba na encruzilhada, porque Deus abomina macumba, Deus abomina feitiçaria. E agora final de ano, é tanto sacrifício para os demônios, é tanto sacrifício para virar carro, para matar as pessoas procuram tarô, as pessoas procuram feitiçaria para matar, para pegar o amante de volta. Deus não gosta disso, Deus abomina. Se arrependa dos pecados enquanto a vida é esperança, viu? Arrependa-se enquanto você tem um fôlego de vida, porque depois da morte seguimos o nosso juízo.
O tribunal de Cristo se aproxima. Queira você ou não acreditar, o dia do juízo se aproxima. Jesus disse: bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam as palavras que neste livro estão escritas, porque o fim está próximo. Haverá um fim, viu? O fim se aproxima de todas as coisas. Haverá um dia que nós estaremos diante do tribunal de Cristo Jesus, onde estará rico, preto, pobre, branco. Todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo Jesus. Cada um de nós vai confessar os pecados diante de Deus, e naquele grande dia Deus vai lançar um para a condenação eterna e outros para a salvação eterna, da vida eterna. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, Ele dirá: venha o bendito do meu Pai para o reino que eu vos tenho preparado. Mas aqueles que passaram a sua vida negando a Deus, que passaram a sua vida na maconha, na bebida, na prostituição, Deus Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim todos que praticam o pecado, todos que praticam a iniquidade, apartai-vos de mim. E naquele grande dia vão ser abertos livros. Olha o que a Bíblia diz: e se seu nome não conter no livro da vida, você vai ser lançado no lago de fogo. Precisamos ter o nosso nome no livro da vida. Não é brincadeira. Jesus está voltando. Só que as pessoas querem festa, querem curtição. Se tivesse um palco aqui armado, dando cachaça, o povo estava aplaudindo, estava filmando. Mas quando é a palavra de Deus, as pessoas estão rejeitando. Mas se cumpre a palavra de Deus, que nos finais dos tempos as pessoas já não iam mais suportar de ouvir a verdade. Iriam chegar as pessoas, já não iam mais suportar. Iriam dar ouvido à mentira, a fábulas. Não iam dar ouvido mais à verdade, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Os homens preferiram a mentira, o engano, a corrupção, a lavagem de dinheiro. Hoje o ser humano, para viver na terra, é luta, porque a Bíblia diz que nós estamos vivendo tempos trabalhosos. A Bíblia diz que no mundo haverá faltas de alimento, viu? Haverá falta de alimento, haverá mais doença. E o povo final de ano está como? Se vestindo de branco, querendo paz. Ei, roupa branca não vai lhe trazer paz, mas se você aceitar Jesus Cristo, Ele vai preencher você, o seu vazio, com o Espírito Santo. A única paz é Jesus Cristo, que eu conheço. Amém? Mas que Deus abençoe a cada um que ouviu esta mensagem. Que Deus proteja cada um que vai para a sua casa. Que Deus guarde. Que Deus livre vocês de todo mal, do acidente, de uma bala perdida. Que Deus proteja cada um que vai para casa, para a faculdade. Que cada um venha comprar uma Bíblia, venha ler a palavra de Deus. Tenha um interesse, porque o fim se aproxima. Não é mais tempo de nós estarmos brincando na terra. Não é mais tempo do homem estar festejando, estar curtindo. Ei, larga as feitiçarias enquanto há tempo. Larga os tarô, larga a Buda, larga as imagens, larga o texto. Busca Jesus enquanto você tem vida. Porque depois da morte, segue o seu juízo. Mas que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Paz, seus irmãos, está finalizando aqui mais uma pregação, mais uma mensagem foi anunciada em nome de Jesus Cristo. E aqueles que tiverem ouvido, irmãos, para ouvir, que ouçam o que o Espírito diz esta noite. É tempo de nós buscarmos a presença mais de Deus. É tempo de nós humilharmos, orarmos mais, orarmos por cada irmão. E é tempo de confessarmos cada vez mais os nossos pecados, nossos erros. Em nome de Jesus, Deus abençoe mais uma vez. A história de um pai.